Para terminarmos o capítulo de soluções, basta vermos a solubilidade dos gases e as propriedades coligativas. Quanto à solubilidade dos gases, nós podemos falar que ela é diretamente proporcional à pressão parcial daquele gás. Ou seja, quanto maior for a pressão exercida pelo aquele gás dentro da solução, maior vai ser a sua solubilidade. E é exatamente esse o enunciado da lei de Henry, que diz que a solubilidade de um gás é diretamente proporcional à pressão parcial desse gás. Essa constante K é chamada de constante de Henry, justamente porque foi ele que deu o enunciado dessa lei da solubilidade dos gases. A questão do livro Chang, que trata sobre a solubilidade dos gases, a escolhida foi a 12.37. Ela nos dá a solubilidade do gás a 25 graus Celsius e 1 atm e pede a solubilidade do gás nas condições atmosféricas, ou seja, quando o CO2 está na atmosfera. Essa solubilidade aqui do gás carbônico foi dada em água e ele está pedindo a solubilidade do gás carbônico no ar atmosférico. A gente vai ter que ter na cabeça que essa constante ela varia apenas de gás em gás. O gás carbônico tem um valor de K, o gás oxigênio tem outro valor de K. Porém, não importa a situação em que o gás esteja, ele vai ter a mesma constante de Henry. Então, nós vamos utilizar isso para resolver a questão. Primeiro, vamos analisar a 1 atm. Solubilidade do gás vale 0,034 igual a constante de Henry do carbono, que eu não sei, vezes a pressão parcial. O que é a pressão parcial de um gás? É quanto de pressão ele está fazendo no sistema. Ora, se eu estou falando que o gás carbônico está dissolvido em água, só existe água e gás carbônico nesse exemplo. Então, a pressão parcial do gás carbônico vai ser a pressão total de um gás. Se ele está me dizendo que é a 1 atm, essa pressão parcial vai ser exatamente 1 atm. Portanto, nós já sabemos que a constante do gás carbônico vale 0,034. Porém, qual a unidade da constante? Vamos lembrar. Solubilidade eu usei mols por litro e a pressão utilizei em atm. Então, a unidade dessa constante de N vai ser mol por litro atmosfera. Então, nós achamos o valor da constante do gás carbônico. Se isso é uma constante, ela não varia. Então, eu vou poder utilizá-la em qualquer resultado, em qualquer pressão, para achar a solubilidade. Então, vamos usar de novo o enunciado da lei de Henry. Solubilidade do gás é a constante de Henry do gás vezes a pressão parcial. Ele me pede a solubilidade do gás quando ele está submetido em condições atmosféricas e quando a pressão parcial do gás carbônico foi de 0,0003 atmosferas. Então, nós temos solubilidade do gás vai ser a constante 0,034 vezes a pressão parcial 0,0003. E o valor dessa solubilidade vai ser de 1 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Deu para entender a resolução dessa questão? Ela é simples, porém tem um critério muito importante, que é você entender que a constante de um gás é um valor fixo, independente da pressão que esse gás esteja exercendo. Isso é muito importante para você levar para a prova da sua prova. Calcula a constante numa situação, então você já sabe qual vai ser a constante da outra situação, porque ela é a mesma. Para finalizarmos o capítulo de soluções,
basta falar agora das propriedades coligativas, que são as propriedades que são afetadas à medida que você adiciona soluto no seu solvente. Vale lembrar que o solvente sem o soluto é chamado de solvente puro. Por exemplo, água. Água destilada é um solvente puro. Ali nós temos certeza que existe apenas água. Mas à medida que você vai adicionando sais e outras substâncias e aquela solução resultante vira uma mistura homogênea, você chama aquela fase de solução, ou seja, solvente mais soluto. E o soluto, quando é adicionado, ele vai afetando algumas propriedades do solvente. No caso, nós vamos estudar o abaixamento da pressão de vapor, a elevação do ponto de ebulição e o abaixamento do ponto de fusão. Esses três casos são os principais das propriedades coligativas e são muito usuais para entendermos fenômenos que acontecem na água, na cozinha. Então, esses fenômenos são bem bacanas porque são bem usuais. Como o intuito desse vídeo é ser prático e focar na resolução de exercícios, nós vamos deixar para outro vídeo a explicação do porquê de cada propriedade coligativa acontecer. Tá? Aqui é um breve resumo do que acontece e como você quantificar esses resultados. Por exemplo, o abaixamento da pressão de vapor leva em consideração a lei de Raoult, que diz que a pressão de vapor do solvente é igual à fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente quando ele estava puro. O que é a fração molar? É a quantidade de mols do solvente dividido pela quantidade de mols total da solução. Então você está relacionando diretamente o que? A pressão de quando o solvente era puro com a pressão de vapor quando existe soluto dentro desse solvente. É visível nós vermos que quanto mais soluto, maior vai ser o abaixamento da pressão de vapor. E qual é a utilidade de eu abaixar a pressão de vapor? Dificultar a vaporização da água ou de qualquer solvente que você queira. Não é interessante, por exemplo, que toda a água do seu carro evapore. Por isso que na água dos radiadores é colocado alguns aditivos para que você abaixe a pressão de vapor da água naquele motor, assim dificultando a vaporização da água no seu carro e dificultando as percas por desgaste e por elevadas temperaturas. Então, a lei de Raoult é essa, vamos utilizar ela para resolver as questões de abaixamento da pressão de vapor. Elevação do ponto de ebulição. Parecido com o abaixamento da pressão de vapor, ela também é utilizada para evitar que um solvente entre em ebulição em uma certa temperatura. É o mesmo caso do carro. É utilizado o soluto para que a temperatura de ebulição da água aumente e dificulte a evaporação da água dentro do carro, para que o carro perca menos água possível. E é equacionada por essa equação, onde nós temos variação da temperatura de ebulição é igual à constante ebulioscópica, que essa constante ebulioscópica depende apenas do solvente. Não confunda, não depende do soluto. Essa constante ebulioscópica depende apenas do solvente, ok? O soluto, o tipo de soluto, a natureza do soluto não importa. Só importa qual é o seu solvente. Vezes o W. Lembra do W? Molalidade. Mol do soluto por quilo do solvente. Já no abaixamento da pressão não. Abaixamento do ponto de fusão, também chamado de crioscopia. Ela é utilizada também muitas vezes em países frios, onde a água não pode congelar a 0 graus Celsius. Existem países que a temperatura no inverno é abaixo de 0 graus Celsius.
Então imagine você andando na rua com seu carro e seu carro para porque a água dentro da tubulação congelou. Não é nada interessante, né? Então o abaixamento do ponto de fusão é muito importante porque ele faz que a temperatura de fusão da água seja cada vez menor, ou seja, ela vai estar mais longe do 0 graus Celsius. Por exemplo, vai chegar a menos 10, a menos 15 graus Celsius, o que vai dificultar essa água congelar e obstruir os tubos do seu carro. Como é que nós calculamos esse abaixamento? Bem parecido com a elevação do ponto de ebulição. ΔTc, que é a variação do ponto de fusão ou do ponto de congelamento, é igual à constante crioscópica, que mais uma vez depende apenas do solvente e não do soluto, vezes a molaridade dessa solução, que é número de mols do soluto dividido pela massa em quilos do solvente. Então está aqui o resumo das propriedades coligativas. Mais uma vez, a gente não vai explicar o porquê que elas acontecem, porque o vídeo tem que ser curto, mas em outra oportunidade a gente vai explicar um por um. A questão 50 do capítulo 12 trata sobre o abaixamento da pressão de vapor com a adição de soluto. Ele nos disse que adicionou uma certa quantidade de sacarose a 552 gramas de água e obteve um abaixamento na pressão de vapor de 2 milímetros de mercúrio. O solvente puro tinha uma pressão de vapor igual a 17,5 milímetros de mercúrio. Com abaixamento de 2 milímetros de mercúrio, nós chegamos na pressão de vapor da solução atual, que é 15,5 milímetros de mercúrio. Vamos imediatamente para a fórmula do abaixamento da pressão de vapor. Pressão de vapor é igual à fração molar do solvente vezes a pressão do solvente puro. Pressão de vapor do solvente atualmente é 15,5. A fração molar nós não conhecemos. E a pressão parcial, a pressão de vapor do solvente puro vale 17,5. Então calculamos que a fração molar do solvente vale quanto? 0,885. Gente, se a fração molar do solvente vale 0,885, quanto é que vale a fração molar do soluto? Vamos lembrar uma coisa: somatório das frações molares tem que dar igual a 1. Se nesse caso você tem só um soluto e um solvente, x do solvente mais x do soluto tem que dar igual a 1. X do solvente é 0,885, x do soluto nós não temos, mas encontramos que a fração molar do soluto é de 0,115. Se eu já tenho a fração molar do soluto, eu posso calcular quantos mols eu tenho dele. Lembrando que fração molar é número de mols. Fração molar do soluto é o número de mols de soluto sobre o número de mols totais. Então, 0,115 é igual número de mols do soluto, não sei quanto é, chamei de x, sobre número de mols totais. Eu não sei quanto é a quantidade de mols do soluto, então chamo de x. Mas tenho que somar com o número de mols do nosso solvente, que no caso o nosso solvente é a água, só que a nossa água está em grama. Como é que eu transformo para mol? Simplesmente divide pela massa molar da água, que vale 18. Então, fazendo essa divisão, nós encontramos 30,67 mols de H2O. Então, nossa fração molar do soluto é
quantidade de mols totais vai ser X mais 30,67. E nós encontramos quanto em número de mols? Aproximadamente 3,99 mols. Porém, na questão, ele não me pede em número de mols, ele pede em massa. Porém, a gente já está com 90% da questão feita. Nós já temos a quantidade em mols do soluto. Para dar finalidade na questão, basta agora a gente calcular o número de mols de sacarose que essa massa representa. Vamos lembrar que o número de mols é massa sobre a massa molar. Número de mols a gente encontrou que é 3,99. A massa é o que eu quero saber e a massa molar depende da molécula. Lembrando que a sacarose tem fórmula C12H22O11. Nós podemos calcular a massa molar dessa substância. Vai ser 12 vezes 12, porque são 12 carbonos, cada carbono com massa 12, mais 22 hidrogênios vezes a massa do hidrogênio, mais 11 vezes 16, que são 11 oxigênios vezes a massa do oxigênio. E essa massa molar dá 342 gramas por mol. Então eu vou adicionar esse dado aqui, 342. Então a massa da sacarose necessária vai ser aproximadamente 1.364 gramas, aproximadamente. Com essa questão, a gente conseguiu ver a aplicação do abaixamento da pressão de vapor com a adição de soluto. Para abordar a ebulioscopia e a crioscopia, eu escolhi a questão 12.55 do livro do Chang. A questão 55 está solubilizando naftaleno a uma molaridade de 2,47 mols por quilo. E ele quer saber qual vai ser o novo ponto de ebulição e o novo ponto de fusão da solução ao ser adicionada essa molaridade na solução. Ok? O que a gente tem que lembrar? Variação da temperatura de ebulição é a constante ebulioscópica vezes a molaridade. Variação na temperatura de ebulição, vamos ver. Variação na temperatura de ebulição é a constante ebulioscópica vezes a molaridade. Se eu adiciono soluto na minha solução, a temperatura de ebulição tende a ser maior do que o solvente puro. Portanto, a temperatura final vai ser maior que a inicial. Então, na hora de montar a minha variação de temperatura, eu vou colocar temperatura, onde essa é a temperatura nova da solução, menos a temperatura do solvente puro, que é 80,1, que vai ser igual a constante ebulioscópica, mas essa constante ebulioscópica não é do naftaleno, ela é do solvente, que nessa questão é o benzeno. Ok? Lembrando mais uma vez, constante ebulioscópica é do solvente e não do soluto. 2,53 vezes a molaridade, que é 2,47. Fazendo as operações, nós encontramos que a nova temperatura de ebulição vai ser igual a 86,25 graus Celsius. Então pronto, já encontramos a nova temperatura de ebulição da solução, após a adição do soluto. Agora vamos ver a nova temperatura de fusão. Variação da temperatura de congelamento ou variação da temperatura de fusão é igual a constante crioscópica vezes a molaridade. Se eu adicionar um soluto nesse solvente, o que é que vai acontecer com a temperatura de fusão? Vai abaixar, ou seja, a minha nova temperatura é menor do que a temperatura de fusão anterior. Então, para esse ΔT ficar positivo,
eu vou colocar 5,5 menos a temperatura nova de fusão. Por que aqui ficou o inverso? Porque quando eu falo de temperatura reboleoscópica, ela é uma temperatura maior do que o normal. Portanto, para esse valor ficar positivo, eu faço o maior menos o menor. E aqui da mesma forma, se a temperatura de fusão tende a baixar, essa temperatura de fusão vai ser maior do que após a adição do soluto. Por isso eu coloco 5,5 menos a nova temperatura para que esse valor se torne positivo. Vezes a constante crioscópica do benzeno, que vale 5,12, vezes a molalidade, que vale 2,47. Fazendo esses cálculos, nós achamos que a nova temperatura de congelamento ou nova temperatura de fusão é menos 7,14 graus Celsius. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido. E é isso. Obrigado pela atenção. Compartilhe esse vídeo, dá um like no vídeo para ver se esse conhecimento chega em mais pessoas, tá? Um abração e boa prova!